Bom, pessoal, na aula passada, eu comentei um pouco mais sobre como funciona o mercado internacional de moedas. Agora eu queria conversar um pouco sobre as bolsas globais. Na verdade, essa é uma aula um pouco de continuação da aula anterior. Só para que você entenda como os ativos são negociados globalmente, as diferentes formas de negociação, para que fique mais claro, na verdade, o que você está negociando e o que você está levando no fim do dia. Quando a gente pensa hoje em bolsas internacionais, né, normalmente a gente pensa no mercado de bolsas, normalmente a gente pensa no mercado estadunidense, que de fato é o principal mercado, é a principal praça do mercado financeiro. Curioso que por muito tempo, na verdade, acabou sendo Londres, né, justamente ali pela força do Império Britânico ao longo dos séculos passados. Só que quando a gente olha nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma ampla gama de ativos. E essa ampla gama de ativos está distribuída em diferentes bolsas. A gente conhece as três principais bolsas, né, dos Estados Unidos. A gente tem a Bolsa de Nova York, a gente tem a Nasdaq e a gente tem também uma bolsa um pouco mais voltada a futuros e opções, que é a CME. O que acaba tendo é que essas diferentes bolsas nos Estados Unidos se propõem a ter uma concentração maior de alguns ativos específicos. A Bolsa de Nova York é onde está listada a maior parte das ações. A Nasdaq é uma bolsa que tem uma listagem um pouco mais específica de empresas de tecnologia, mas a grande verdade é que esse aspecto de funcionamento de bolsa é mais ou menos como funciona aqui no Brasil. Você tem os diferentes usuários, que abrem conta numa determinada corretora. Quando você compra ou vende numa corretora local naquele país, essa corretora manda sua ordem para a bolsa faz esse meio de campo entre compradores e vendedores e armazena essa posição na central de custódia. Naturalmente, portanto, você consegue entrar na bolsa dos Estados Unidos, comprar ação da Apple, do Google, da Facebook e assim sucessivamente. E ao redor do mundo, a gente tem outras centenas, dezenas de bolsas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a nossa B3. O que acontece? Se você quiser operar ativos individuais, né, por exemplo, eu quero uma ação dos Estados Unidos, uma ação de uma empresa europeia, sendo que essas empresas são listadas em bolsas diferentes, uma forma que seria naturalmente um tanto quanto burocrática é abrir conta em cada um desses países e, portanto, negociar em bolsas de cada um desses países esses ativos específicos. Essa é uma das opções. Uma outra opção que às vezes a gente tem aqui no Brasil são justamente os recibos de ações, né? Você pode aqui no Brasil, com algum grau de limitação, comprar, por exemplo, recibos de ações que são da Apple, do Facebook, dentro da nossa própria Bolsa Brasileira. Que é justamente um papel que um banco vai, por exemplo, um banco aqui brasileiro vai lá, compra nos Estados Unidos ações da Apple, é, custodia essa ação em algum determinado local, emite recibos que valem, que são referentes a essa ação e negociam em bolsa. Só que normalmente isso é bem pouco negociado, é bem pouco líquido e tal. E com as corretoras globais, como por exemplo a Active Trades, você consegue abrir conta numa única corretora e operar diferentes instrumentos, diferentes ações, diferentes elementos. E aí você pode se perguntar em algum momento como que isso funciona. E essa aula é para falar um pouco sobre isso. Essas corretoras ganharam um tamanho muito importante. Muitas delas hoje já estão em vários países, são reguladas por diversos órgãos reguladores, né? A gente vê a presença da Active Trade em diferentes países, inclusive um processo aqui autorizado de atuação pelo Banco Central do Brasil, em constante consonância e diálogo com o regulador brasileiro, que é a CVM, mas essas corretoras operam de uma forma um pouquinho diferente. Elas operam muito baseadas nos contratos que se chamam CFDs. No fundo, é como se fosse uma espécie de um contrato futuro. Quando você entra numa dessas corretoras globais, muitas vezes você consegue negociar na mesma corretora, na mesma plataforma, diferentes ações de diferentes países listadas em diferentes bolsas, mas na mesma estrutura da corretora que você usa. E como que isso funciona do ponto de vista prático? Quando você entra numa corretora dessa e você compra algum desses ativos,
muitas vezes você não está comprando o ativo diretamente. Na verdade, você está comprando um direito de ganhar, de receber a variação do ativo na sua respectiva bolsa. Então, por exemplo, vamos deixar isso um pouco mais concreto, que no primeiro momento pode parecer um pouco confuso. Vamos supor que eu queria comprar ações da Apple, mas por algum motivo eu não abri conta lá numa corretora estadunidense, eu prefiro uma corretora global. Por algum motivo esse que a gente vai depois destrinchar também as vantagens de eu usar esse tipo de corretora. Quando eu entro na minha corretora, se ela adota esse modelo de CFD, quando eu compro ações da Apple dentro dessa minha corretora global, não necessariamente vai uma ordem minha daqui lá para a Bolsa dos Estados Unidos e vai comprar a Apple. Mas quando eu abro essa operação, o que a corretora se compromete? A corretora se compromete a te entregar um contrato, e esse contrato se chama CFD, em que você vai receber justamente toda a variação que a Apple tiver daqui para frente, de hoje, da abertura da operação, até o dia que você fechar. Sendo que vai existir uma pequena diferença, que é o spread. Então, por exemplo, às vezes, a ação lá na Bolsa dos Estados Unidos podia estar assim negociada a $300. Quando você abre na sua corretora que opera por CFD, que se baseia em CFD, às vezes vai estar $301. Esse $1 de diferença é justamente o spread. Spread, sempre que você vê a palavra spread, spread significa diferença. É o quanto, na verdade, a corretora vai ser remunerada por exercer esse papel. A ideia da corretora que negocia, oferta esse tipo de produto, é que ela tem um grande número de clientes, de modo que sempre tem clientes interessados em compra e venda de papel, e ela vai, na verdade, casando essas ordens, fazendo esse pool de liquidez, assim como, por exemplo, eu expliquei que funciona para o mercado de moedas, para o mercado de câmbio. Então, quando você compra Apples para fins de efeito prático, uma corretora global, é como, na verdade, você tivesse comprado Apple, do ponto de vista prático, né? Na corretora na bolsa estadunidense, porque a variação vai ser praticamente similar. A grande vantagem é que você consegue transitar entre diferentes ativos de diferentes bolsas numa mesma estrutura. E isso, portanto, é o que eu chamei aqui de CFD, né? CFD nada mais é do que a abreviação do inglês de contratos por diferença, porque é justamente isso. Quando você abre esse contrato, quando você negocia esse contrato, você não está negociando o ativo subjacente, que é, por exemplo, a ação da Apple, mas você está negociando a diferença de preços que vai ter em Apple da data de hoje para a data futura, até a data que você encerrar isso. Do ponto de vista prático, é como se você tivesse naturalmente comprado o ativo. Porque você consegue negociar esse contrato, né, nessas plataformas, nessas corretoras, igual você negocia, por exemplo, a ação e assim por diante. E aí você consegue ter contratos de diferença, de CFDs, de tudo, de ações, de opções, de ETFs, de índices futuros. Por conta disso que a gente vê um vasto repertório nas bolsas, nessas corretoras internacionais de diversos ativos. É óbvio, na verdade, que alguns instrumentos são muito mais negociados do que o outro. Às vezes você tem um portfólio com 4.000 ativos, não significa que os 4.000 ativos são amplamente negociados. E como que a gente saca isso, que um ativo é mais negociado ou menos negociado? Pelo grau de spread. Um ativo que é muito líquido, que os usuários demandam muito, ele vai ter uma diferença de preço entre o visto numa corretora global e o visto na bolsa daquele respectivo, em que aquele ativo é listado, muito pequeno. Enquanto que ativos que não têm tanto interesse assim, esse spread é maior. Então, qual que é a grande lição da gente como operador nessas bolsas? É procurar sempre ativos que tenham spreads pequenos, que sejam ativos líquidos. Então, ter 4.000 ativos no seu hall de portfólios para operar não significa, na verdade, que esses 4.000 ativos são os mais apropriados, por exemplo, para fazer day trade, para fazer alguma operação de trade. Às vezes, uma operação mais de longo prazo, que o spread importa menos, aí sim, mas sempre tem que ter essa característica, esse cuidado, né, em olhar as diferenças de preço. A grande vantagem, na verdade, é que para a maior parte dos ativos que usualmente a gente utiliza para trade,
esses ativos são bem líquidos e os spreads são mínimos. Mas essa é uma característica interessante. Nas próximas discussões, a gente vai comentar um pouco mais, inclusive, falei bastante de spread aqui na aula anterior, esse é um assunto que a gente vai abordar um pouco mais para que você entenda melhor e entenda, por fim, como que é a remuneração entre corretoras, por exemplo, aqui no Brasil, e corretoras, por exemplo, globais. É isso, pessoal.